Porque a arte aqui nas partes periféricas é pouco fomentada, é pouco visto. Por mais que todo mundo fala, não, é o berço da arte, mas os nossos próprios investidores somos nós mesmos. Trabalhar de arte, né? O grande desafio é o sustento do dia a dia mesmo. Nisso, se eu tocasse 5 vezes na semana, dava certo, sabe? Mas eu ia tocar covers em um bar onde as pessoas estavam ouvindo qualquer coisa, me pedindo para tocar sertanejo. E se fosse eu ou um CD, não faria a mínima diferença. Brasileiro não valoriza o artista. Muitas das vezes, você vê aquela arte bonitona lá, sendo onde que for. Nossa, que fantástico esse cara é. Quando você vê o cara, muitas vezes você não valoriza o artista. A gente tem que ganhar campo, se colocar como uma classe de trabalho, gente que está trabalhando, está produzindo, vivendo de incentivo ou não, é trabalho, é feito de maneira muito séria. E você não tem entrevista de emprego, não adianta você mandar portfólio, porque não funciona dessa forma, né? Você tem que cair de paraquedas. Meu nome é William, mais conhecido como Tubamark. Desenvolvo trabalho fotográfico, artístico e plástico, já há 7 anos. O Tuba Artista ele apareceu na necessidade de sair do sistema, né, do sistema normal da CLT, de trabalhar, de buscar, de a gente normal buscar nosso pão. Ele nasceu dessa necessidade de uma autossuficiência própria, né? Meu nome é Martina, eu sou bailarina, trabalho com dança em São Paulo, não sou daqui, sou de Ribeirão Preto. Comecei a dançar desde pequenininha. Minha mãe me colocou no balé, que é uma tradição, né, de todas as crianças vão pro balé, e eu sempre gostei muito de dançar, de me mexer. Qualquer lugar que eu tava dançando. Nunca consegui ficar parada. Se eu tô no metrô, eu tô dançando. O movimento sempre fez parte de mim, assim. Vamos pegar esse? Meu nome é Regina Elias da Costa, tenho 28 anos, mas sou mais conhecida como Ziza. Comecei na arte grafite com 16 anos, aqui no Centro Cultural da Juventude, participando de uma oficina de grafite. Desde então, só venho me aprofundando na parte das artes, não só do grafite, como das artes visuais, da moda, das artes gráficas, e agora com uma paixão que já tinha de antigamente na parte da educação. Meu nome é Rubens Castanho Pássaro Júnior, trabalho com audiovisual já acredito que faz uns 6 ou 7 anos, né? Eu produzo, minha maior produção é voltada para a área documental, né? Ou quando não documentário, mais para entrevistas, depoimentos, seja para web, para internet. Eu comecei trabalhando inicialmente com um portal chamado Universidade do Futebol, onde a gente fazia algumas entrevistas em vídeos e produzia conteúdo para EAD. Trabalhei numa produtora audiovisual que fazia produção para institucional e ONGs, além de produção de documentário, para depois trabalhar na minha própria produtora durante 2 anos e meio, produzindo material voltado para documentário, exposições e também material publicitário. Eu sou a Labaque, eu sou
sou cantora, compositora, instrumentista. Eu sou também produtora e sou produtora musical. Eu sempre tive uma ligação muito grande com música, desde a infância e casa, pais, assim, colocando a gente para ouvir um monte de coisas. E depois da adolescência, com aquela vontade de ouvir por minha conta coisas que mexiam comigo. Até conhecer Nirvana, ter vontade de tocar guitarra. Entrei na guitarra, tive banda, bandinha de garagem, assim. Fui contar para as pessoas que eu compunha, eu tinha uns 22, mais ou menos. Num momento que, tipo, eu tava me sentindo muito à mercê de receber convites para tocar com as pessoas. E eu queria ser um pouco mais independente, assim. Ter essa autonomia de eu mesma levar o meu trabalho. Então eu comecei a colocar as minhas composições à frente, assim. Eu nasci em Porto Ferreira, né, interior de São Paulo. A casa que eu fui criada, ela era uma casa um pouco afastada da cidade, onde eu tinha muita relação com terrenos, mato. Eu brincava constantemente nesses lugares. Inclusive vários locais onde as pessoas descartavam objetos, e eu sempre acabava recolhendo esses objetos também, porque eu gostava de brincar, eu gostava de fuçar naquilo que eu encontrava pela rua, coisa que eu faço até hoje, eu tenho esse hábito, né? Foi então que eu comecei a trabalhar com suportes alternativos para pintura. Aí eu trabalhava madeira, chapa de ferro, a lona de caminhão, que hoje é uma das coisas que eu trabalho muito, que tudo começou porque eu encontrei uma lona de caminhão numa caçamba de lixo, e eu peguei essa lona e pintei sobre ela, e eu gostei do resultado e comecei a buscar essas lonas. E foi assim que eu comecei a me desvincular do suporte tradicional, da tela em branco, e passei a lidar com um suporte que tinha um poder pictórico próprio já. Foi nesse período que eu trabalhei com hibridismo que meu trabalho começou a ser um pouco mais reconhecido. Foi quando eu entrei nesse universo de hibridismos, né? O corpo humano com o animal. Só que depois de um tempo também eu parei de trabalhar com hibridismo e comecei a trabalhar com questões mais viscerais do corpo, deformações, doenças, muito com o discurso sobre que isso não se passa de uma carcaça, né? Eu fui açougueiro, fui empacotador, repositor, caixa, feirante e cobrador de ônibus, antes de ser o tuba. Eu trabalhava na Bola Branca como cobrador e teve as manifestações aqui no Grajaú foram muito pesadas. E eu tive 3 carros queimados, o pessoal entrou armado, atearam fogo no ônibus que eu trabalhava. E eu senti uma pressão muito psicológica nisso, né? Putz, mano, eu me mutilo todo dia, corto meu cabelo, faço minha barba, me adequo todo a um sistema para trabalhar, para me desenvolver, só que eu não tenho nem a troca de ser o que eu quero ser. Então eu decidi sair daquilo, né? Realmente sair desse sistema estranho, né? Que tava, na verdade, me fazendo mal. E aí eu me joguei na fotografia de vez. Aí eu falei pro meu pai, não, vou trabalhar com você, vou estudar e é nóis. Eu fiz faculdade de Mediologia, que eu sou da 2ª turma do curso, que a ideia é um pouco ampla, de você estudar um pouco de diversas mídias. Então, a ideia é passar por rádio, TV, cinema, web. E eu, a princípio, nunca me imaginei trabalhando com cinema. Assim, eu gostava de cinema, TV, mas não era algo que eu tinha assim, como meta, eu quero trabalhar com cinema. A ideia de pegar um curso que dava uma visão ampla era mesmo conhecer vários meios e ver onde eu me encaixava mais. E aí eu gostei muito do processo assim, de documentário, que é o que eu mais gosto, assim, porque você tem uma pesquisa, você vai em busca de fazer algumas entrevistas, tudo ocorre diferente do que você planejou e aí você tem que pensar um outro filme na edição, muita coisa dá certo, muita coisa dá errado. Eu acho muito rico esse processo. Eu tenho 3 curtas produzidos como diretor e um como roteirista e produtor. O primeiro filme que eu fiz foi o Black Soul Brother. Ele tem 80 minutos, foi um filme universitário, então ele mescla imagens de um show sobre o Miguel de Deus e com depoimentos.
primeira vez quando alguém falou, pô, tu já ouviu o Miguel de Deus? Eu falei, nossa, Miguel de Deus deve ser foda esse cara. Depois eu fiz um documentário que eu produzi e fiz roteiro sobre a democracia corintiana, chamado Ser Campeão em Detalhe. Porque o discurso do futebol é um discurso com uma linguagem que atinge o país todo, quer dizer, toda a população em geral. O que distingue? O que o corintiano mais gosta de dizer, que é o que distingue o Corinthians dos outros? É que ser campeão é detalhe. A gente fez ele na faculdade, conseguiu finalizar ele depois de 3 anos, porque a gente captou os depoimentos dos jogadores, atletas e pessoas que participaram desse time. Depois eu fiz um documentário chamado De Mello Imorrível. Ai, ouvi, eu vi chover em minha horta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. É um curta-metragem, tem 24 minutos, trata da carreira do músico Di Mello, que ele tem um disco lançado em, eu não sei lembrar a data exata, 73 ou 74, e esse disco não fez muito sucesso na época, e depois de 25 anos começou a voltar a tocar nas pistas, de DJs, e assim, o disco vale muito. Fiz um documentário recentemente chamado Crack Repensar. Hoje a guerra às drogas mata mais do que o consumo das drogas. E é um grande paradoxo, mas que pode ser desconstruído a partir da ideia de que nós não fazemos guerra a substâncias. Guerra se faz em relação a pessoas. Se eu quiser comprar uma maconha ou cocaína numa cidade como São Paulo, eu posso ligar para um número, em 15, 20 minutos tem um motoboy entregando, fazendo delivery dessas drogas na minha porta. Isso é liberação, a droga está liberada. O usuário de droga, ela é olhada como um objeto, como se fosse um nada, você entendeu? Para as pessoas, o usuário de droga, ele é ladrão, ele é louco. Eu divido a direção com o Felipe Oliveira, que é um filme que dá um olhar sobre o crack, mediado um pouco pela redução de danos, né? E mostrar como o senso comum é um pouco equivocado, né, do que se pensa sobre o crack. E recentemente eu finalizei o último curta-metragem, esse eu fiz por conta própria, sem nenhum incentivo, chamado Universo Preto Paralelo. Quantas pessoas você matou? Não lhe respondo. Você não se arrepende de nada Não. que você fez? Não. Vou lhe dizer por quê. Porque eu acho que eu cumpri o meu dever. É um filme composto só com imagens de arquivo e assim, imagens de arquivo de domínio público na sua maioria e depoimentos de pessoas da Comissão da Verdade, que é um material também de domínio público. Me formei em balé clássico e fui depois para Campinas fazer Unicamp e fazer a graduação em dança lá. E lá eu tive mais contato com a dança contemporânea e me apaixonei por isso. E quando eu terminei o curso, vim para São Paulo para trabalhar com dança contemporânea, com arte, com dança. Quando eu estava na minha graduação, teve um trabalho muito importante que foi com o Luiz Fernando Bongiovanni, que é um artista, bailarino, que trabalha com o método Forsyth, que é uma desconstrução da técnica do balé clássico. Quando eu vim para São Paulo, eu trabalhei bastante com... Primeiro eu trabalhei um ano com o Diogo Granato, que é do contato e improvisação. O contato e improvisação, ele é uma técnica de você improvisar a partir do contato do corpo com o corpo do outro. Depois do Diogo, eu trabalhei com o Jorge Garcia, uma companhia de dança contemporânea daqui de São Paulo, bem importante também. E é bem bacana, porque ele também usa a colaboração dos bailarinos para a criação. Eu conheci a Marta Soares, que é com quem eu estou trabalhando atualmente, que é uma artista
que é da dança, mas também é da performance. Eu tive o contato com o grafite primeiro com desenho. Eu tive o contato com o grafite primeiro com desenho. Eu tinha facilidade em desenhar, sentia facilidade de desenhar, e depois eu migrei pro grafite, né? Ainda depois a fotografia ainda. O Nigas foi o primeiro grafiteiro, um dos grafiteiros mais renomados que tem, né? Que agora tem o livro dele, sobre a história também dele. Ele morou, viveu aqui, no final dessa rua. E disso começou as influências, saca? Pequenininho, já vi os caras pintando direto. A minha vivência no Grajaú foi a minha incubadora de conhecimento artístico, assim. Ela que me desenvolveu como artista. A própria vivência de quebrada, a própria vivência com o pessoal, aquela ida na praça, jogar basquete com os amigos, foi quando eu descobri que a arte ela tá em todo lugar. Não é muito uma opção. Você não escolhe assim, você é artista. Eu acho que tem uma coisa assim que é uma voz interna que você escuta, ou alguma coisa ali dentro que você precisa, uma inquietação, uma coisa que você precisa pôr pra fora. Eu acho que essa relação do artista com a obra, eu acho que você não quer ser artista. Você necessita ser, parece que eu acho que está mais ligado à necessidade do que ao querer, né? Eu queria dizer vocação, mas é uma vontade muito forte interna de você colocar pra fora isso. E eu não acho que é uma coisa fácil. Eu acho realmente assim que não é saudável ser artista. Em determinados momentos, quando falam que a arte liberta, eu acho que para o artista muitas vezes ela aprisiona, ela não liberta, porque ela te prende dentro dela. Ela é egoísta, ela não deixa você escapar. Ela te quer o tempo todo, entende? A arte é todo esse leque que você tem, né, de escolhas, né? Trabalhar a sua realidade. E realmente ser o herói do seu dia, né? Na minha vida, a arte foi um mecanismo para eu me encontrar. Eu vejo assim. A arte tirou o véu enganador do sistema, assim, de que você realmente necessita ir trabalhar 8 horas. E a arte me mostrou que não. A arte mostrou que com o que eu sei fazer, eu consigo sobreviver. Eu faço e faço acontecer. A partir do momento que eu me aproprio dela. A minha arte é protesto, a minha arte é reflexão também. Então, assim, às vezes a gente quer questionar algo, que a gente escreve um texto de 30 palavras e a gente ainda não consegue falar. A gente faz uma arte, a pessoa entende, entendeu? Então, muitas das vezes veio para simplificar também, né? A arte é o Big Bang diário, né? Nossa revolução. É uma bomba atômica todo dia. Cada dia você se desfaz e faz de novo, assim. Diariamente, assim, com a arte. Quando você trabalha nela, você tem que se desfazer todo dia para fazer alguma coisa. Desde criança eu sempre fui muito apegado a ficar desenhando, eu gostava muito de desenhar. E quando eu tinha 10 anos, uma professora chamou numa reunião minha mãe e falou para ela me inscrever num curso de pintura, quando eu tinha 10 anos. Aí eu fui fazer esse curso, né? Eu fiz durante 4 anos, até meus 14 anos. E depois disso eu não conseguia mais me desligar dessa prática de estar pintando, ou desenhando, ou fazendo algo, manipulando algo, né?
E minha família me apoiava muito nisso que eu gostava, né? Aí eu fui estudar em Bauru, na Unesp, né? Fui fazer artes plásticas lá. Aí eu terminei em 2010, artes plásticas. Aí, depois disso, eu comecei a me inscrever muito em editais, salões de arte, né? Teve várias recusas a princípio, depois eu comecei a saber como exatamente elaborar o projeto para apresentar. Comecei a participar de alguns salões, ganhei alguns prêmios. Eu entendia como é que funcionavam as coisas para ser músico ali em Franca, que era tocar nos bares, ganhar R$100 para tocar 4, 5 horas. Ou então acompanhando os cantores que faziam sons, muitas vezes que não eram os sons que eu gostava, assim, sabe? E eu estava ali porque eu queria viver daquilo, então precisava fazer aquilo circular. Eu acho que foi vendo o meu panorama, tudo que estava na minha mão e tudo que eu poderia fazer, é que me deu vontade de mudar, assim. Porque chegou um momento que, ok, eu estou vivendo de música, já estou, mas eu não estou vivendo da música que eu quero fazer, sabe? Não é a música que é a minha música. É uma música reproduzindo coisas daquela pessoa que eu nem gosto tanto da identidade. Então, numa banda de covers, super plásticos, super mal copiados. Então, foi me ver nesse panorama, assim, e entender que não era isso que eu queria, assim. Não era esse o meu caminho, assim. Eu já criava, já tinha essa vontade, assim. Então, eu acho que foi experimentar, sair dali de Franca para conseguir entender como é que as coisas funcionavam em outro lugar. Foi entender que viver de música autoral era um caminho que era possível, porém era preciso muita dedicação e muita responsabilidade. O Festival Sonora é um festival só de Minas, ele é feito por Minas, ele tem só mulheres no line-up. É um festival que nasceu ano passado, em 2016. E a ideia foi minha e da Dé Mussolini, que é de BH. Era no início para ser um festival só acontecendo em BH e em São Paulo. E rapidíssimo, ele chegou em 21 cidades ano passado, em 5 países. Esse ano ele acontece em 69 cidades, em 15 países. E a gente tem a premissa também de ser um espaço de informação. A gente tem workshops, vivências gratuitas, justamente porque a gente sabe que muitas vezes uma mina quer entender de som, por exemplo, de técnica, ou de gravação em estúdio, ou então de técnica de palco, e muitas vezes não consegue um espaço para conseguir aprender isso porque é um monte de cara sempre. A gente precisa muito estar seguras de nós mesmos, assim, estar seguras do que a gente está fazendo, do que a gente quer, porque é nessas falhas, é nessas brechas, assim, que muitas vezes eles vão falar, beleza, então é mina, sabe? Não sabe nada do que está fazendo ali, assim. Eu acho que a mulher, ela tá sempre... Ela foi culturalmente muito tolhida, né? E a gente poder se olhar com todo o carinho do mundo, né? Porque é muito difícil olhar para essas questões e a gente assumir que, na verdade, sim, a gente sofreu ou a gente sofre abusos no dia a dia. Eu procurei estar totalmente imersa em tudo e claro, evoluir tecnicamente para conseguir não dar brecha para esse tipo de coisas, porque isso existe e porque eu sei que isso daí diminui muito várias minas, assim. Tem esse contexto do universo da dança ser super feminino. Apesar disso, 2 dos diretores que eu trabalhei foram homens, né? Então tem um lugar ali que a gente precisa perceber que é bem sutil, assim, tomar cuidado mesmo com... Que tem uma questão ali que se a mulher não toma realmente posse, talvez a gente também entre nesse outro universo. Às vezes também é isso, de que está tão enraizado na sociedade, a forma como as pessoas pensam esse tipo de coisa, que a gente precisa ter aquela paciência de tipo, eu vou te mostrar que eu sei, sabe? E não é porque eu sou mulher que eu não sei o que eu estou fazendo. No meu processo criativo tem muitas questões ligadas
a questão do útero, então como que esse órgão, que é um símbolo de desejo, ele me impulsiona a dançar, ele me faz me mexer. É um lugar do empoderamento, né? Como que essa dança me empodera como mulher e também empodera o outro que vai me assistir. O Voa foi produzido em 1 ano. Eu fui muito feliz com ele, assim. A gente fez uma campanha de financiamento coletivo, conseguiu metade do que precisava para fazer o CD nela. E muita gente acreditando comigo, gravei na Gargolândia, tem participação do Pedro Alteri, que é um irmão. Tem participação da Ali Riquel, que é uma rapper inglesa, e do Felipe Roseno, que é um percussionista incrível. Que amanhã eu volto a respirar, que amanhã eu vou pra outro lugar, que amanhã já sei onde eu vou estar. Desde o momento que eu comecei a tocar minhas músicas pro mundo, até o momento de falar, tipo, começamos a pré-produzir o Voa, foi um momento de busca, assim. Foram anos, acho que 4 anos de muita busca, de muita pesquisa, de muito... esse caminho eu gosto, esse caminho eu não gosto. Eu via que dentro da oficina não era só o grafite em ação que a gente tinha, né? A gente tinha outras possibilidades, que era investigar o próprio desenho, que era essa parte voltada para a moda, de ilustração. E desde aí eu já tinha me apaixonado por essa outra fase que a arte tem, né? Paralelamente a isso, eu entrei numa faculdade de moda, né? Que também era uma das minhas paixões e que me fez aprofundar cada vez mais nessa parte da ilustração. Acho que no ano de 2017 eu fui convidada a ilustrar um livro que aí me despertou essa possibilidade de montar um estúdio de artes, né? 2007, desculpa. 2007, que me fez despertar essa possibilidade de montar um estúdio. Então lá no estúdio a gente realiza capa de CD, realiza ilustrações de livros, tem esse trabalho paralelo junto à moda, a gente tem uma coleção de literatura chamada Coleção Literária Besouro, que veio justamente para dar material para os professores junto àquela lei que saiu de ensino da cultura africana nas escolas. No começo da minha carreira, questionava muito o irreal. O irreal que eu falo é essas questões que estão aí, mas as pessoas dizem que não estão. Vamos dizer, o preconceito, a gordofobia, né? Então, muitas das vezes, as minhas ilustrações de antigamente, como vocês podem ver aqui, eram umas gordinhas plus size e tal, que elas faziam coisas que muitas das vezes as pessoas questionavam, ou seja, a dança. A gente fala, gordinho não pode dançar. É a arte e educação. Esse é o meu foco. Agora eu estou me formando em artes plásticas, educação artística, mas o meu foco é fazer mediação, virar oficineira e entrar dentro das escolas. Eu também levo um trabalho com educação, então eu junto de uma amiga minha que chama Lia Mandelsberg, a gente trabalha no Clube Hebraica e desenvolve um trabalho de balé clássico para crianças, e também é um lugar bem importante para mim, esse lugar do ensino da dança. Toda a arte, quando a gente leva para a questão da criança, potencializa a criatividade, a ludicidade, entendeu? Eu acho que qualquer arte que for, ela traz isso, né? Tá num lugar de uma importância tremenda, assim, o ensino das artes, assim, porque ele vem na contramão de como o mundo opera, né? Então ele
ele tem uma importância muito grande, o ensino das artes, no sentido de trazer, de abrir essa nova porta, de abrir um mundo do lugar do sensível. Porque é isso que vai fazer com que elas não virem pessoas automatizadas ou não se deixem serem cooptadas por um universo mais duro, mais capitalista, ou que não enxerga o outro como ser humano. Quando você dá uma oficina e aí você leva aquela criança a pintar o muro da escola dela, aquele muro para ela não vai ser só um muro, vai ser um patrimônio dela, entendeu? Então vai ser aquele muro, ela vai levar como se fosse algo, uma história, vamos dizer. Aquilo vira algo que é para a história dela, de cada um. Então, o papel da arte de sensibilizar, de trazer a sensibilização de si mesmo e para o outro, eu acho que ele já transforma neste lugar. E ele também faz com que você reflita sobre uma série de coisas, sobre si mesmo e sobre o mundo, que nem sempre é o que o sistema gostaria que fosse. Os conceitos que eu aprendi como criança, ou você trabalhava ou você virava jogador de futebol. Não tinha espaço para arte, não tinha local para arte. Muitas vezes a gente nasce com facilidade de desenhar, jogar bola, subir em muro. Muitas vezes existem crianças que tocam com 3 anos de idade e isso vem tudo atrofiando, né? Com o tempo. Que você precisa trabalhar, estudar, desenvolver, principalmente na quebrada, né? Que você não... Por exemplo, pessoas que cantam, não, você não pode cantar, você tem que trabalhar, não. Você vai fazer o quê? Vai trabalhar. Você tem que ir lá, 8 horas por dia. E por que não desenvolver nossas facilidades, né? Família, sociedade te criando desde que você nasceu, porque quando você sai da escola você tem que entrar na faculdade, quando você sai da faculdade você precisa ter um trabalho ganhando bem, para daqui a pouco você já ter uma casa bancada por você, se possível comprar a casa, comprar o carro, achar uma pessoa muito legal, casar, ter filhos, já construir tudo isso, deixar tudo isso para seus filhos e morrer. É aquele caminho ali que a minha mãe acha que é o mais certo e é onde eu vou ganhar dinheiro, por mais que eu não goste. Então eles vão vivendo infelizes até eles acharem que eles têm grana bastante, só que eles são pessoas completamente infelizes que gastam 8 horas do dia delas, dentro de uma sala que eles não queriam estar, sabe? Isso vai matando a pessoa por dentro. Se a gente soubesse o quanto isso suprime nosso ser, assim mesmo, eu acho que todo mundo buscaria um pouco mais, assim. Eu acho que todo mundo teria um pouco mais de coragem. A escolha é individual. A gente vive num coletivo individual, porque as nossas escolhas a gente tem nossas escolhas pelo coletivo, né? Que a sociedade quer, só que o que a gente vive é o nosso individual. Então a gente tem que se apoderar dele, né? Fazer o que realmente nos traz bem. E eu vejo, assim, pessoas que cresceram comigo, amigos, todo mundo tendo aquela rotina extremamente, assim, tradicional, estrutural, né? Eu acordo determinada hora, trabalho até tal hora e todo dia é assim, toda semana é assim. E eu vejo que comigo não é. Às vezes eu gostaria que fosse. Porque eu acho que às vezes você se encaixa mais fácil num padrão que todo mundo vive, né? Às vezes dá vontade que isso fosse assim, só que ao mesmo tempo você fala, eu não quero isso. Eu acho que eu não me encaixo nisso. Eu vejo que depois eu não encaixo. Quando eu paro para pensar que eu queria isso, eu falo, putz, não dá, porque eu não me encaixo. A arte é você ser feliz no que você faz. Acho que isso total, assim, resume o que é arte, assim. Você ser feliz no que você faz. Porque a gente tem mão, tem braço. Quando a gente vai para a escola, a gente aprende a fazer. Quando a gente se forma na faculdade, a gente consegue um emprego porque a gente estudou para saber. E por que não a gente estudar a arte para saber também, né? Porque a arte também é uma empresa, ela te dá todo esse suporte. Só que aqui no Brasil, nas partes periféricas, é uma coisa que não existe essa fomentação, não existe... na verdade, as pessoas... Se a gente perguntar para os pessoais hoje no busão, no ônibus aqui agora, vão falar arte. Arte é coisa de vagabundo.
Cansei de escutar isso da minha mãe. Na minha família, eles sabiam que eu sempre tive esse veio artístico, né? Mas assim, quando eu entrei no grafite, eles sentiram um pouco. Porque é uma arte marginalizada, né? Eles acharam que era só vândalos, né? Poxa, como eu vou falar pra minha filha participar de algo que só tem vândalos, né? Assim, era um pensamento da minha família, né? Mas aí, com o tempo, a gente vai mostrando que não é desse jeito, né? Faço grafites para lojas, faço que são o costumeiro, né, fazendo fachada de lojas, alguns grafites pessoais também, que algumas pessoas gostam da arte também quer, e desenvolvo ensaios aqui também no estúdio. Então eu faço book, aniversário, casamento, empreendedorismo, toda essa ramificação da fotografia, mais o meu desenvolvimento artístico pessoal, que é o grafite e as artes plásticas também, que eu moldo algumas coisas também, faço tampo com argila. A maioria das pessoas que eu atendo aqui são de fora. As pessoas do Grajaú, ela não tem a fomentação para fazer isso girar. Então é uma coisa mais de troca. A gente recebe de fora e investe aqui dentro. Do meu trabalho artístico eu não conseguiria viver se eu ficasse só com ele. Se eu ficasse, eu vou me dedicar a fazer documentário. Se eu fizer só isso, certamente eu não conseguiria viver. Curta-metragem você consegue, quando consegue um incentivo é para realizar o filme. Você consegue aquela grana, você consegue pagar todo mundo, mas assim, é um projeto a cada 1, 2, 3 anos que você consegue produzir. E eu sei que muita gente também faz outras coisas, ou dá aula, ou trabalha em alguma empresa, em uma produtora voltada para publicidade, institucional. Eu vivo da arte e educação, vamos se dizer assim, né? Eu tenho o meu trabalho no estúdio e tenho também essa parte da educação. Muitas das vezes a gente acha que não vive de arte, mas indiretamente a gente está vivendo da própria arte, né? O Estúdio Soberana, ele veio justamente para pegar essa fatia que existia, mas não era tão consolidada do mercado, vamos dizer assim, né? A galera pedia para mim uma capa de CD, vamos dizer. Só que aí eu não era uma pessoa jurídica e tudo mais, né? Então ele veio justamente para isso, para consolidar algo que já existia, né? Que eu fui percebendo que os editais eram uma forma de você mostrar seu trabalho e talvez ser visto por alguém. Até porque também os editais, se você determinados editais eles te dão uma grana, eles pagam, e o prêmio também além de pagar, forma currículo, né? Normalmente todas as exposições dentro de galeria, elas são gratuitas, né? Não tem ingresso, nada. E assim, eles te dão a estrutura, né? Para a exposição, fazem a montagem, tudo, né? Tem a parte da imprensa, né? Que eles pagam e você recebe na venda da obra. E aí tem a porcentagem da galeria e a porcentagem do artista. E se daí você passa a ser representado pela galeria, você fica com obras em acervos, né, dela. E aí tem um fluxo de colecionadores dentro da galeria e a obra, seu trabalho começa a girar, né, lá dentro. A partir disso, eu também comecei a ter muita aceitação institucional. Aí eu entrei para algumas coleções fora do país. Recentemente eu entrei para uma coleção de um museu alemão. Eu
Também participei de algumas exposições, também tenho obra na coleção do MAN do Rio de Janeiro, da coleção Gilberto Chateaubriand, da coleção da Porsche, que atualmente está em Buenos Aires. Tem mês que dá para ser muito legal, porque eu tenho 5 shows super incríveis. E tem mês que eu tenho que me segurar com aquele mês passado, porque esse mês tem 2 shows para causa tal e a causa tal e eu não vou ganhar nada. O meu show mais lotado em São Paulo deve ter dado umas 350. E o meu show mais lotado no interior deve ter dado umas 400, alguma coisa mais, talvez. Tenho o meu trabalho pessoal que agora estou criando, que é um solo, uma pesquisa própria. Então, desde que eu cheguei em São Paulo, eu estou trabalhando com vários artistas que me influenciaram bastante. E agora eu tenho sentido a necessidade de olhar para mim e para minha pesquisa e ver aonde eu estou e dizer coisas agora a partir dessas referências que estão em mim, que marcaram o meu corpo, mas que agora vão se misturar com a minha essência de uma maneira mais diretiva, assim. Dar aula é uma coisa bem importante também. Não só pelo dinheiro, porque ajuda eu me sustentar como artista, é bem importante nesse sentido, mas também porque é um lugar que eu me identifico muito. Quando a gente trabalha num trabalho normal, carteira fechada, você, independente ou não, você tem aquela certeza que no final do mês o seu tá lá. E você trabalhando autônomo, você não tem essa certeza, você só vai ter essa certeza se você fizer, se você for buscar seu cliente. Então foi essa readaptação de primeiro trabalhar para depois ter a segurança. A gente só tem a segurança depois que a gente faz, quando a gente trabalha autônomo. E no trabalho normal não, primeiro a gente tem nossa carteira assinada, que a gente já sabe que a gente vai receber. Tem só fazendo as 8 horas. E foi principalmente essa transição, né? De saber que todo dia eu tenho que trabalhar, não tenho folga. Eu sempre trabalhei com os editais de fomento, que são editais municipais, que geram verba para grupos conseguirem fazer suas pesquisas. Cada vez mais isso está ficando difícil, né? Agora com a nova gestão foi cortado 43% da verba da cultura. O edital de fomento à dança ele foi lançado novamente de uma maneira super deturpada, o que fez com que sucateasse o que já existia. Então, acho que cada vez vai ficar mais difícil de sobreviver desses editais. Espero que a nossa luta consiga fazer com que as coisas voltem a ser como era, que já era difícil, né? Já era pouco dinheiro, agora está precarizando uma coisa que já era precária. Eu acho que lei de incentivo muito importante assim, para o cinema, mas seria muito bom, sei que é muito difícil a gente conseguir fomentar alguns trabalhos sem lei de incentivo. Eu não acho que lei de incentivo, como a Rouanet do audiovisual, é ruim, mas o que é difícil é você ter esse único meio de produzir um filme, né? Você vê lá fora, o cara tem uma ideia, consegue alguém que banque, aquele cara ganha dinheiro, né? Isso é algo de se buscar, a gente está muito distante disso, mas eu acho que é buscar uma distribuição boa, né? Eu acho que a gente está num momento muito difícil mesmo, assim, político, de as pessoas terem algumas críticas em relação à classe artística, né? E assim, de entender que a classe artística é mais voltada então, ao posicionamento político à esquerda e também talvez não respeitar isso, já estigmatizar a obra que a pessoa trabalha porque é de esquerda, não vou ver, e assim, que é uma bobeira muito grande. Você pode discordar da posição política da pessoa, mas você não pode deixar de ver uma obra ou não. A arte tem que refletir o que está acontecendo agora, cara. Ok, super arte ser arte, arte só ser uma coisa bonita, ser uma música boa de ouvir falando sobre a árvore, sabe? Mas pra mim começa a ser mais real e mais de verdade, assim, me toca mais quando ela vai refletir o que está acontecendo agora, quando ela vai refletir o que as pessoas precisam ouvir no momento que o país está, por exemplo, como ele está, sabe? A arte é emergente, né? Ela vem para mostrar muitas das vezes a nossa realidade, né? É igual o rap. O rap ele veio para mostrar o que só a periferia, né,
via. A classe artística está sendo bem estigmatizada. Aqui em São Paulo mesmo, você viu o que foi feito em relação à lei do fomento da cultura, em relação a essa coisa que ficou se falando da pichador, de grafiteiro, o que é o que é arte, o que não é. A arte grafite atualmente, ela está sendo recriminada, né? Mas por quê? Porque ela vem dentro da sua veia um protesto ferrado, entendeu? Tá morrendo muito, justamente porque dessa migração sobre a cidade cinza ou não, sobre o que é feito, sobre atropelar grafite ou não. Virou uma coisa muito de bonito e feio. Não tem aquele contexto de o que é a arte, qual foi o conceito a ser passado. Muito artista que pintam, que está nessa denominação, migraram de novo para as quebradas. Porque requer realmente dinheiro, uma fomentação para você fazer um grafite, para você fazer uma arte plástica. E você saber que semana que vem, ou daqui 10 minutos, você pode ser preso, ou a sua arte ser apagada. Então, para o artista, é algo que mutila, né? Tá te mutilando sua criatividade, porque é algo que você deixou realmente com uma mastigação sua e você espera uma mastigação de quem chegar próximo. A gente tem 24 horas no dia, mas o mundo só se revira em um segundo, né? Ele vai ter 24 horas, mas no momento e no segundo foi transformado, né? E nos meus grafites eu assino com a hora e o momento que ele realmente existiu, que ele se fez pronto. Qual é o pronto, né? É isso que eu quero gerar, né? Quando você vai se revolucionar, né? Qual vai ser o momento do seu Big Bang? Qual vai ser o momento da revolução dentro dessas 24 horas? Né? Ser artista, acho que é um trabalho de resistência, certamente resistência. Você acreditar no que você faz, tá buscando sempre algum tipo de inovação, seja na linguagem, no conteúdo. Você tem muita derrota, você tenta muito projeto que não dá certo, muita coisa que você acha que vai acontecer não consegue financiar. Então, assim, de acreditar no seu trabalho e buscar fazer aquilo acontecer. Ai de você, se não for por terreno, há de arder meu coração em outro lugar. Eu não me vejo sem dançar, eu nunca fiquei sem dançar. Desde que eu tenho 10 anos de idade, eu comecei a dançar, porque acho que antes eu já dançava, mas eu não sei o que é uma vida sem dançar. É uma coisa que eu fiz desde pequena. Arte é poder. Arte é o poder de você fazer da sua vida o que você quiser. É esse poder, você faz o que você quiser. Se você quiser ser palhaço, você vai ser palhaço. Se você quiser fazer malabares no farol, você vai fazer malabares no farol. Muitas das vezes a gente quer seguir por um caminho, mas a nossa vida segue por outro, né? Então a arte, ela seguiu as minhas experiências de vida. É o que me mexe, é o que me motiva, é o que me dá esperança que o mundo pode ser um pouquinho melhor. E a responsabilidade também de entender que eu tenho uma ferramenta muito forte, muito potente nas mãos, assim, para influenciar pessoas de uma maneira legal, assim, sabe? A arte é algum objeto que ele é criado, não necessariamente um objeto, né? Mas é uma prática, ela é criada com uma intenção. Eu acho que ela tem uma intenção.
E essa intenção, eu acho que ela não é só para a pessoa em si. Eu acho que ele pensa também para o outro. Muitas vezes a gente demora a vida para entender quem a gente é e perde a vida nessa constante construção, né, de quem a gente é. Mas se a gente parar um pouco de correr atrás do próprio rabo e deixar as coisas acontecer, a gente entende tudo que a gente tem facilidade. O que resumiria a vida se a gente trabalhasse e no final reclamasse do que a gente passou? Não ia ser nada, né? Acho que ia ser uma vida de reclamações, né? Então, Big Bang diário. Vamos se transformar. Aí, me joguei. Muito pra viver, muito pra escutar, muito pra dizer.